Existe um verso atemporal que permaneceu impactante ao longo dos séculos. É considerado uma das expressões mais puras dos ensinamentos de Jesus e transformou profundamente inúmeras vidas. Curiosamente, esse verso não faz parte da Bíblia convencional. Escondido por milênios, estava destinado a ser descoberto no momento certo. A Bíblia canônica é composta por 66 livros, cuidadosamente selecionados e familiares para nós hoje. No entanto, muitos outros textos foram excluídos e ocultados para protegê-los daqueles que desejavam destruir esse conhecimento. Mais de 1000 anos após seu esconderijo, foi pela vontade divina que esses textos foram redescobertos. No Egito, um pastor cuidando de seu rebanho em uma colina percebeu que uma ovelha havia se afastado. Ele deixou as outras para trás e saiu à procura até que encontrou uma caverna profunda. Lá dentro, ele descobriu jarros cheios de pergaminhos, agora reconhecidos como os textos gnósticos. Entre essas preciosidades estava o excepcional Evangelho de Tomé. O que torna este evangelho extraordinário? Imagine ter acesso aos ensinamentos de Jesus em sua forma mais pura, livre de qualquer interpretação externa. O Evangelho de Tomé oferece ensinamentos diretamente de Jesus, sendo uma fonte essencial para compreender e viver verdadeiramente suas mensagens. O Evangelho de Tomé contém possivelmente o verso mais poderoso já escrito. O impacto deste verso e de todo o texto mudou a vida de milhões de pessoas. Mas, para apreciar plenamente sua profundidade, é necessário entender que ele encapsula os 3 ensinamentos centrais de Jesus, essenciais para compreender toda a doutrina cristã. No início deste evangelho, Jesus apresenta um alerta profundo. Ele declara: quem encontrar o significado dessas palavras não provará a morte. Por que Tomé escolhe começar com essas palavras? Essa declaração pode ser interpretada como: quem compreender essas palavras desbloqueará o segredo da vida eterna. No entanto, Jesus menciona especificamente morte. O que ele quer dizer com isso? Essa afirmação nos leva a uma análise profunda sobre os conceitos de vida e morte. Para muitos, a morte significa o fim da vida física. Contudo, Jesus indica que existe algo além disso. Será que compreender esses ensinamentos nos permitiria viver de forma tão enriquecida e significativa que superaria a mera existência física? Reflita sobre sua própria vida. Você já se sentiu preso ou como se algo essencial estivesse faltando? Segundo Jesus, uma compreensão genuína de seus ensinamentos poderia nos libertar desse sentimento de estagnação, conduzindo-nos a uma vida cheia de propósito e satisfação. O Evangelho prossegue: a quem ele encontrar ficará perturbado, e em sua perturbação ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Essa passagem sugere que estamos prestes a descobrir uma verdade que transformará fundamentalmente nossas vidas. Imagine revelar uma realidade que abala suas crenças fundamentais e muda sua visão de mundo. O desconforto inicial é o prenúncio de uma transformação significativa. Aceitar essa perturbação prepara o terreno para o maravilhamento e a realização. Nesses momentos de admiração, começamos a ver o mundo com novas perspectivas. Pense em quantas vezes você se surpreendeu ao descobrir algo novo sobre si mesmo ou sobre o mundo ao seu redor. Esses momentos de assombro marcam o início de uma transformação profunda. Por fim, o verso nos diz que, através do maravilhamento, reinaremos sobre tudo. O que isso pode significar em sua vida? Reinar sobre tudo sugere alcançar um nível de compreensão e domínio sobre sua existência que antes parecia inalcançável. Considere os momentos em que novas descobertas impactaram profundamente você.
Cada vez que você abraça sentimentos de perturbação, seguidos de admiração, está avançando em direção ao seu verdadeiro potencial. Agora chegamos ao terceiro verso, considerado o mais impactante de todos. Ele afirma: Jesus disse: se aqueles que os lideram disserem, olhem, o reino está no céu, então as aves do céu os precederão. Se disserem que está no mar, então os peixes os guiarão. Em vez disso, o reino está dentro de vocês e ao redor de vocês. Aqui está a verdadeira interpretação do reino dos céus. Jesus nos informa explicitamente que o reino não está localizado em lugares distantes ou místicos, como o céu ou o mar. Ao contrário, ele reside dentro de nós e ao nosso redor. Essa revelação nos convida a reconhecer e explorar a presença divina dentro de nós mesmos e em nosso entorno imediato. Jesus inicia seu ensinamento nos alertando sobre as influências que moldam nossas vidas. Quem exerce maior influência moral sobre seus pensamentos e ações? Seria a mídia, a sociedade? Embora amigos e familiares tenham boas intenções, a verdadeira direção vem de dentro. Você está preparado para ouvir sua voz interior? Esta escritura nos convida a uma reflexão profunda sobre onde buscamos o reino de Deus e como a conscientização de nós mesmos pode nos libertar e transformar. Jesus nos orienta a não procurar o reino em lugares externos. Se disserem que o reino está no céu, os pássaros já o alcançaram. Se afirmarem que está no mar, os peixes o encontraram primeiro. Isso sugere que buscar a divindade fora de nós mesmos é um erro. Jesus destaca que o reino existe tanto dentro de nós quanto ao nosso redor. Em Lucas 17, ele declara: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não é um evento futuro ou um lugar distante. Ele existe aqui e agora, permeando a terra. Em Mateus 5, Jesus ensina: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ter um coração puro nos permite perceber Deus e reconhecer seu reino em nossas experiências cotidianas. Reflita sobre quantas vezes você buscou respostas em fontes externas, livros, líderes ou opiniões de outros. Quantas vezes você se sentiu perdido, procurando em lugares que não levaram a lugar algum. A chave está em buscar dentro de si, pois todas as respostas que você precisa já estão lá. No Evangelho de Tomé, versículo 113, os discípulos perguntam a Jesus: quando o reino virá? Jesus responde: não virá com espera. Ele indica que ninguém deve apontar dizendo: olhem aqui ou ali, porque o reino do Pai já está espalhado pela terra, mas as pessoas não o reconhecem. Muitas vezes, esperamos sinais dramáticos ou eventos monumentais para anunciar o reino de Deus, mas Jesus aponta que o reino do Pai já está aqui, despercebido. Isso nos leva a refletir sobre nossa capacidade de discernir o divino ao nosso redor. O que nos impede de ver o reino que já está presente? Em Mateus 13, Jesus explica: bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Reconhecer o reino de Deus exige que abramos nossos sentidos espirituais. Por que as pessoas não conseguem observar o reino que está diante delas? A cegueira espiritual nos impede de enxergar o divino em nossas vidas diárias. Jesus nos chama a reconhecer o reino de Deus no cotidiano. Em Mateus 6:10, ele nos ensina na oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração nos encoraja a reconhecer que o reino de Deus se revela na terra, quando alinhamos nossas ações com a vontade divina. Considere a sabedoria profunda que reside dentro de você. Quantas vezes você sentiu uma intuição ou uma sensação que sabia ser verdadeira? Este é o reino de que Jesus fala. Ao abraçar e confiar em sua sabedoria interior, você acessa uma fonte inesgotável de discernimento e força. No Evangelho de Tomé,
Há um versículo particularmente comovente sobre o reino dos céus, que diz: 10. Jesus disse: o reino é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu próprio campo e não sabia disso. Quando ele faleceu, deixou o campo para seu filho, que também desconhecia o valor. O filho então vendeu o campo e o novo proprietário, ao ará-lo, descobriu o tesouro e começou a emprestar dinheiro a juros para quem escolhesse. Essa história nos convida a refletir sobre as riquezas e o potencial inexplorados dentro de nós mesmos. Assim como o homem e seu filho, que desconheciam o tesouro em seu campo, também podemos estar alheios aos recursos valiosos que dormem em nosso interior. O que você poderia descobrir sobre si mesmo se explorasse diligentemente suas profundezas? O filho, ignorante do verdadeiro valor do campo, o vendeu, sem jamais perceber a fortuna que ele continha. Esta passagem ilustra com que frequência passamos pela vida inconscientes do nosso verdadeiro valor e capacidades. Oseias 4:6 nos adverte: o meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância sobre nossas forças e talentos pode nos fazer perder oportunidades e levar a vidas insatisfatórias. Estas escrituras nos encorajam a explorar nosso interior para descobrir o reino de Deus, que reside tanto dentro de nós quanto ao nosso redor. Abraçar essa verdade profunda pode transformar sua vida, se você permitir que ela ressoe em seu coração. A Escritura conclui afirmando: quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Se vocês não se conhecerem, viverão na pobreza, e a pobreza serão vocês mesmos. Jesus enfatiza que a autoconsciência leva ao reconhecimento por outros, pelo universo e por Deus. Você já dedicou tempo para refletir sobre sua verdadeira identidade? Jesus afirma que entender a si mesmo leva a uma percepção mais rica do nosso relacionamento com o divino. Pense no que isso significa para você. Jesus explica que esse conhecimento nos permite perceber nossa identidade como filhos do Pai vivo, uma compreensão que pode transformar vidas. Em João 8, Jesus proclama: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Descobrir a verdade sobre nós mesmos nos ajuda a escapar das limitações e ilusões que nos aprisionam. Considere o caminho para a autodescoberta. Quantas vezes você procurou respostas externamente, quando na verdade todas as respostas estão dentro de você? Entender a si mesmo desbloqueia seu verdadeiro propósito e potencial. Você já percebeu que uma compreensão mais profunda de sua própria natureza também melhora sua visão sobre os outros e seu papel no mundo? No entanto, Jesus alerta que, sem esse autoconhecimento, nos encontramos mergulhados na pobreza, uma pobreza espiritual e emocional, não apenas material. Alguma vez você já se sentiu vazio, perdido ou sem direção? Esse sentimento de vazio surge da falta de reconhecimento do seu verdadeiro eu. A humildade que acompanha a autoconsciência conduz à sabedoria e à realização. Jesus nos diz que esse estado de pobreza é a condição mais desoladora que podemos experimentar. A ignorância sobre nosso eu autêntico nos torna vulneráveis e sem propósito, enquanto crenças falsas e limitantes nos aprisionam na mediocridade. Você está disposto a continuar vivendo assim? Não conhecer nossa verdadeira identidade está no cerne de muitos dos nossos problemas. Ao aceitar a verdade, libertamo-nos da ignorância e ganhamos uma visão mais clara do mundo. Jesus nos convida a descobrir a verdade que nos liberta. Essa verdade é o entendimento profundo e pessoal de nossa essência divina e de nosso relacionamento com Deus. Ao embarcar nessa jornada de exploração interior, ultrapassamos o medo, a ignorância e as limitações, passando por uma transformação pessoal que nos capacita a viver com força, paz e amor.
Jesus ensina: nada que está oculto permanecerá escondido. Eventualmente, tudo será revelado. O caminho para o autoconhecimento é desafiador, mas oferece recompensas profundas. Ao compreender a si mesmo, você forma uma conexão com o Pai vivo e com a presença divina dentro de você. Esse conhecimento iluminador não apenas nos liberta, mas também nos permite fazer escolhas que ressoam com nossos propósitos mais profundos. Na parábola da ovelha perdida, Jesus declara: eu me importo mais com você do que com as 99. Essa história destaca o imenso amor e compromisso do divino com cada indivíduo. A disposição do pastor de deixar as 99 para buscar a ovelha perdida simboliza o vínculo profundo entre Deus e a humanidade, lembrando-nos de que ninguém é insignificante e que todos são profundamente valorizados e amados. No Evangelho de Tomé, 108, surge outro insight profundo. Quem beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas serão reveladas a ela. Com isso, Jesus enfatiza o efeito transformador de se engajar intimamente com seus ensinamentos e espírito. À medida que nos alinhamos com sua essência, verdades antes ocultas são desvendadas, enriquecendo nossa compreensão espiritual e aprofundando nossa conexão com o divino. Em resumo, essas passagens nos encorajam a adotar uma postura humilde, reconhecer nossa dependência mútua e permanecer atentos ao presente. Elas nos chamam a cultivar um espírito que busca a verdade e permanece receptivo à sabedoria ao nosso redor, enriquecendo nossas vidas e fortalecendo nossa ligação com o divino. A frase "a ovelha amo você mais do que as 99" ilustra isso de forma belíssima. Essa história destaca o valor excepcional e individual que cada pessoa tem aos olhos de Deus. O pastor busca incansavelmente a ovelha perdida, exemplificando o amor inabalável de Deus por cada indivíduo. Em Lucas 19, Jesus declara: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, enfatizando que Deus está constantemente à nossa procura, independentemente de nossos desvios. Seu amor e graça nos aguardam, sempre prontos para nos receber calorosamente. Quando o pastor finalmente se reúne com a ovelha, sua declaração de "amo você mais do que as 99" revela uma afeição profunda e incondicional, enfatizando que, embora todos sejam amados, aqueles que se afastam e retornam têm um lugar único em seu coração. Em Lucas 15, Jesus declara: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa afirmação destaca o imenso amor de Deus por seus filhos e sua alegria quando uma alma perdida encontra o caminho de volta para ele. A parábola do pastor e da ovelha perdida transmite que o reino de Deus se concentra no indivíduo, cada um sendo amado e valorizado de forma única por Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus declara: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Essa afirmação sublinha o vínculo profundo e afetuoso que Deus busca com cada um de nós, destacando uma conexão enraizada em compreensão e amor sacrificial. Em outra escritura, especificamente no versículo 108 do Evangelho de Tomé, Jesus estende um convite à proximidade espiritual e à transformação, afirmando: quem beber da minha boca será como eu. Eu me tornarei nele, e os segredos serão revelados a ele. Essa mensagem nos convida a nos fundir espiritualmente com Jesus, transformando-nos em portadores de sua natureza e sabedoria. A frase de Jesus, quem beber da minha boca, sugere um compartilhamento espiritual profundo.
Ele garante que aqueles que abraçam seus ensinamentos passarão por uma transformação significativa, implicando não apenas ouvir suas palavras, mas absorvê-las e vivê-las plenamente. Em João 6, Jesus explica: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Ele também assegura que as verdades ocultas serão reveladas àqueles que se engajarem profundamente com ele dessa maneira. Em Mateus 11, Jesus expressa gratidão ao Pai dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas verdades dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Essa expressão destaca as percepções espirituais concedidas àqueles que se aproximam de Jesus com a inocência e a abertura das crianças. O Evangelho de Tomé atua como um recurso valioso, nos guiando a uma reflexão profunda e à transformação. Ao explorar seus ensinamentos, descobrimos maneiras de alcançar a autoconsciência e reconhecer a presença do Reino de Deus em nossa vida diária. O Evangelho de Tomé oferece uma perspectiva transformadora sobre os ensinamentos de Jesus. Ele nos encoraja a buscar o conhecimento interior, perceber o divino no cotidiano, abraçar a humildade, promover a unidade e manter a consciência da presença imediata do Reino de Deus. Esses ensinamentos nos instigam a viver de forma mais intencional e plena, reconhecendo nossa verdadeira natureza e nosso chamado espiritual. Este Evangelho nos convida a olhar além das aparências, a perceber nossa essência divina e a viver com propósito e completude. Lembre-se de que o oculto será revelado àqueles que buscam com intenção genuína, e tudo o que está encoberto será esclarecido. Agradecemos sinceramente pelo seu reconhecimento e pelas palavras de encorajamento ao interagir com esta mensagem. Sua participação ilumina nossa jornada, nos motivando a perseverar em nossa missão de compartilhar a palavra de Deus. Estamos felizes em saber que este vídeo tocou seu coração e provocou reflexões sobre sua fé. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos ou experiências na seção de comentários. Estamos comprometidos em servir como um canal de luz, oferecendo conforto e inspiração a todos. Sua presença nos impulsiona a explorar e disseminar ainda mais as ricas percepções espirituais que valorizamos. Obrigado por ser parte integrante da nossa comunidade de exploração e iluminação e por nos permitir fazer parte da sua jornada espiritual. Que Deus abençoe você e seus entes queridos. Amém.